Olá! Enfim, chegou ao final a coleção Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs. E nesse vídeo eu quero comentar o que eu achei desse volume aqui, o volume 23, que fecha essa coleção que a Panini trouxe. Essa coleção Lendas do Universo DC é uma coleção muito boa, tem muita coisa boa. E os Novos Titãs, como eu já falei num vídeo já de tempo atrás, é a minha equipe de super-heróis preferida. E eu amei essa coleção. Achei excelente, excelente, excelente. Eu vou comentar um pouco das histórias que tem aqui nesse encadernado, encadernado 23. E eu já vou adiantando que fecha de uma maneira muito boa a coleção. São 6 histórias. As três primeiras são uma só dividida em 3 partes, né? Começa com uma história dividida em 3 partes, né? Uma história dividida em 3, que é a história da praga do flagelo. Eu adoro como já começa esse encadernado. Olha só. Você tem a capa original. Aí começa com os quadros todos escuros. Você sabe que tem alguém andando aqui, tem algum movimento, mas está tudo muito escuro, não tem como ver. Aí você vira a página e aparecem os protagonistas. E você descobre que eles estão numa caverna. Por isso está tudo escuro. Eu adoro essa virada de página. Para uma página dupla com os personagens principais. Eu acho isso muito legal, eu adoro. É um recurso que já foi usado muitas vezes, mas eu continuo adorando. Eu acho muito legal. Lembrando que essas histórias aqui dos Titãs são os Titãs dos anos 80. Tá? Eu acho que é esse ano. Eu acho que é esse ano, inclusive, que faz 30 anos, né, da criação dos Novos Titãs. Então, esse aqui é a fase da equipe dos anos 80, tá? Não tem absolutamente nada a ver com a equipe que você, sei lá, encontra nos dias de hoje, dos anos 2020, não. Tá? Apesar dos personagens serem os mesmos, existem várias diferentes versões desses personagens. Se você pretende ler histórias de super-herói, vá se acostumando com isso. Um mesmo personagem ou uma mesma equipe de personagens podem ter diversas versões diferentes. A versão dessa coleção aqui é a versão anos 80 e também início dos anos 90. Enfim, essas 3 primeiras histórias aqui desse encadernado contam a história de como uma praga, a praga do flagelo, chegou até os Titãs através do Exterminador, né? Aqui. E essa praga, ela transforma as pessoas nesses bichos escroto aqui. E o Exterminador meio que sem querer acabou ajudando a disseminar essa porcaria. Aqui, ó. E agora ele quer acabar com todo mundo que está envolvido nesse negócio. É uma história muito legal, muito legal. Foi uma das primeiras histórias dos Titãs que eu li em formatinho, nas revistinhas pequenininha, né? E cara, isso aqui é muito legal. É uma aventura muito legal. Todos os personagens aqui são ótimos. A arte excelente.
As cenas de ação são ótimas, são ótimas. Sério, é muito da hora, muito da hora. E aqui nós temos uma equipe formada por Cyborg, Ravenna, o Arqueiro Vermelho, Mutano, a Estelar e a Troia. A Troia, que é essa aqui que está bem no centro, que era a antiga Moça Maravilha. Mudou de uniforme, mudou o nome de guerra, agora ela é a Troia. E eu adoro esse uniforme dela, eu adoro essa mudança. Ela fez o que o Robin fez quando se tornou Asa Noturna. Né? Basicamente isso. Essa cena aqui do Exterminador chegando no apartamento do Mutano. Cara, que cena da hora. Muito legal, muito bem. É tudo muito bem construído aqui. Como eu falei, é uma história só da praga do flagelo, dividida em 3 partes. E, cara, já começa chutando a porta, porque essa história é realmente muito legal. Adoro, olha essa arte de Estelar voando. Nossa, cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. E ao mesmo tempo que eu estava acompanhando essas histórias dos Novos Titãs, eu também estava lendo os encadernados do Lendas do Universo DC, a Liga da Justiça, né, que é a Liga da Justiça Internacional, que aí é aqueles encadernados que ao invés de ser verde, a capa é amarela. E é legal, aquela fase da Liga da Justiça é muito boa, mas cara, nossa, eu lendo ao mesmo tempo, os encadernados dos Novos Titãs, na minha opinião, são muito melhores, mas muito melhores. Principalmente ali principalmente os que vêm a partir do 10 em diante. Nossa, é muito bom, muito bom. Puxa, eu achava os encadernados da Liga legais, mas isso aqui, nossa, eu tava lendo assim em paralelo e isso aqui é de 10, véio, é muito mais legal. Nossa. Aí, depois da história, das 3 histórias que compõem a saga da Praga, nós temos a história que dá capa a esse encadernado. História Déjà Vu, que é o Asa Noturna, né? O Asa Noturna, o primeiro Robin, dando conselhos ao mais novo Robin, o Tim Drake. O segundo Robin, o Jason Todd, já estava considerado morto nessa época. E aqui nós vemos o Asa Noturna, o Robin mais velho, ensinando, dando aulas ao Tim Drake, que seria o terceiro Robin mais novo. Uma história muito legal. É muito da hora ver a participação dos dois, a interação deles juntos. Uma coisa bem professor-aluno mesmo. E aqui, além disso, nós temos o último fragmento da praga do flagelo sendo destruído, que estava dentro da Ravenna. Estava dentro da Ravenna, eles conseguem vencê-la e o Exterminador também consegue voltar lá para o esconderijo dele, para a casa dele, e a praga do flagelo é eliminada. Já começa com 4 histórias sensacionais. Sério, esse encadernado, olha, se não for o melhor dessa coleção, é um dos, com certeza. Que é muito bom isso aqui. É muito bom. E aí as 2 últimas histórias são tendo a Ravenna como protagonista. Que é a história Atração Fatal. E é
E aqui nós temos uma história dividida em duas partes, né? Uma história maior dividida em duas histórias pequenas. Atração Fatal, parte 1 e parte 2. E aqui nós temos uma história de relacionamento abusivo. Por isso até o nome Atração Fatal, fazendo referência ao filme Atração Fatal, né? Que... Bom, se você não viu o filme, eu não vou falar aqui. Mas é um filme de uma pessoa obsessiva atrás de outra pessoa. E aqui nós vemos... Eu adoro essa sequência de quadros, olha só. Você tem os quadros do centro e os quadros laterais. Os quadros do centro se passam em uma cena, os quadros laterais se passam em outras cenas. Aí você pensa que os quadros laterais estão juntos, mas aí no final você descobre que não. Que os quadros laterais também estão se passando em cenas diferentes. Isso aqui é muito legal, é muito criativo esse jogo de cenas aqui. Eu adorei, achei muito legal. Nesse encadernado, o George Pérez, eu acho que ele já não está mais desenhando. Ele está como coautor aqui. Eu acho que em uma ou outra história que o George Pérez está como consultor. O roteiro é do Marv Wolfman, a arte é do Tom Grumet. E como eu falei, adorei a arte desse encadernado. O Tom Grumet manda muito bem. É só essa cena de ação. Nossa, legal pra caramba. Tom Grumet aqui tá mandando muito bem. Muito bem. E eu acho que tem alguma história aqui que eu acho que tem sim a participação do Jorge Pérez. Pra quem não sabe, o Jorge Pérez junto com o Marv Wolfman, né? Eles criaram os Novos Titãs. O Marv Wolfman seguiu como roteirista até o final ali. E o Jorge Pérez foi até os... não seguiu até o fim de todas as edições. Mas ele aparece em algumas historinhas aí como co-roteirista, em algumas histórias esparçadas. Enfim, a Ravenna encontrou um namorado. Só que este namorado não é o que ele parece ser. É este cara aqui, o Eric. E a Ravenna é uma personagem que tem muitos problemas psicológicos. Filha de um demônio em todos os sentidos. Filho de um demônio com uma humana. E esse demônio, ele abusou dessa humana. Principalmente psicologicamente, né? A mãe da Ravenna sofreu muito nas mãos do Trigon, né? O Trigon, que é esse demônio. O Trigon já foi derrotado aqui nessa história, já foi derrotado. Mas o mal que ele causou pro psicológico da Ravenna e da mãe da Ravenna permanece. E a Ravenna, ela viu ela viu todos os seus companheiros, ou pelo menos a maior parte deles, criarem relacionamentos sólidos. E ela não. E ela não conseguiu isso. Então, o psicológico dela está muito afetado. E agora aparece esse tal de Eric e se diz estar apaixonado por ela, achar ela linda, cobrir ela de elogios e tudo mais. Então ela se apega a ele, né? Depois de tudo que ela passou, depois de todas as batalhas que ela enfrentou, ela encontra alguém com quem ela se sente bem, alguém que aparentemente gosta dela. Mas nós vamos descobrir que, infelizmente, nem tudo são flores, não é mesmo? A Ravenna, ela me empata, né? Ela consegue perceber os sentimentos das outras pessoas. E a presença do Eric começa a fazer com que ela fique doente. Ela não quer acreditar que ele tem alguma coisa a ver com isso. Mas ela começa a ficar doente.
ela acha que é só uma gripe, uma coisa comum, tal, que vai passar. É, e o Eric não tá nem. E o Eric começa a mostrar que ele não tá nem aí pro que ela sente, na verdade. Na verdade, o Eric é um meio humano, meio máquina. E ele quer se tornar humano por completo. E para isso, ele quer sugar toda a energia vital e o espírito da Ravenna. Ele quer tomá-la para ele. Ele quer fazer amor com ela para sugar toda a vida dela. Ele quer possuí-la. Algo que, claro, nossa, imagina isso na vida real, né? Tipo, um homem querendo se apossar do corpo de uma mulher e decidir o que fazer com ela. Imagina se isso aconteceria na vida real, né? Nossa. Pois é. E o Eric começa a dizer que os outros, né, os amigos da Ravenna, querem separá-los. Começa a dizer que não, eles não querem que a gente seja feliz, tudo mais. E nós acabamos descobrindo que a Ravenna não foi a primeira vítima dele. Ele vem matando mulheres há sei lá quanto tempo. E aqui na última história desse encadernado nós descobrimos tudo que ele vem fazendo. E que ele quer forçar a Ravenna a fazer o que ele quer. Ele claro, só tá pensando nele mesmo. Ele quer adquirir mais poder para se tornar humano. Nem para isso ele mate suas vítimas. Eu acho que eu nem preciso explicar o quanto isso é abusivo, é terrível, egoísta, machista e o quanto isso, claro, jamais refletiria na nossa sociedade. Imagina, tipo, homens decidindo como mulher, o que fazer com o corpo das mulheres. Não, imagina. Tá? Claro. Acho que... Enfim, né? Ele chega uma hora que ele toma a Ravenna, se aproveita dela estar fragilizada psicologicamente. Só que aí ela é salva pelo Jericó, né? Um dos membros dos Titãs. Aqui. O Jericó, que é filho do Exterminador, né? Ele é mudo, mas não é surdo, apenas mudo mesmo. Isso porque eles acabou o Exterminador sem querer acabou causando um ferimento na garganta dele e deixou ele mudo. E o Jericó, ou Joey, né? Esse cara, esse loirinho aqui, loirinho de mullet, poxa, ele é um personagem que a DC Comics simplesmente jogou no limbo. Ninguém mais usa ele pra nada. E ele tem um poder muito interessante. Ele pode entrar no corpo das outras pessoas. E isso sem que o corpo dele fique exposto. Ele simplesmente olha nos olhos da pessoa e entra no corpo dessa pessoa e domina essa pessoa. E o corpo dele não fica exposto. Não, o corpo dele vai junto. O corpo dele não fica jogado no chão. Não. Então, é uma coisa que daria muito para se trabalhar. Daria para fazer muita coisa legal aqui, ó. Olha ele aqui, ó, tocando a flautinha dele. Mas aí... Enfim, esse personagem infelizmente vai acabar sendo jogado no limbo. Eu vou explicar isso mais, mais para frente. Enfim,
O Jericó salva Ravenna. Eles conseguem vencer o Eric. O Eric acaba sendo destruído. E as últimas palavras dele são pedindo para Ravenna salvá-lo, mesmo ele estando todo quebrado, todo destruído. Ou seja, depois de tudo que ele fez, ele ainda quer que a mulher ainda salve ele. Tipo, é assim, é incrível como esse tipo de cara escroto e covarde ainda é atual. Sabe? É inacreditável. Lembrando que isso aqui é anos 80. Não é quadrinho de hoje. Mas qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. A mãe da Ravenna aparece no final e o encadernado fecha uma cena muito bonita das duas se reencontrando. Essa história dividida em duas partes é sensacional. Infelizmente é uma história que ainda é muito... que apesar de se tratar de personagens sobre-humanos, super-humanos, as suas relações são muito humanas e muito reais. E os Titãs têm muitas histórias assim. Histórias de amizade e de relacionamentos tóxicos. De personagens tóxicos e de inimigos muito mais reais do que a gente gostaria que fosse. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto dos Titãs. Na última página deste encadernado, nós temos uma ordem de leitura. Ordem de leitura. Por que isto está aqui? Você pode pensar, para a pessoa saber por onde ler. Pois é, mas os encadernados são todos numerados do lado. Então o correto seria seguir a numeração, certo? Não no caso dessa coleção aqui. Essa coleção aqui dos Titãs, eu não sei porquê, mas a Panini fez a ordem numerada não ser exatamente a ordem certa de leitura. A ordem de leitura correta eu vou mencionar aqui, caso você queira adquirir essa coleção, e se você puder adquirir, se você tiver condições financeiras para isso, claro, eu recomendo. Ordem de leitura, número 1 a 10, tudo certo. Do 1 ao 10, fechou. Do 1 ao 10, inclusive, tem a origem dos personagens, tem eles com os primeiros uniformes, tem o Robin se tornando Asa Noturna, tem a saga do Contrato de Judas, tem o primeiro encontro deles com alguns dos seus primeiros vilões. Muito legal. 1 a 10. Show. Aí pulo 11. É do 1 ao 10, depois do 12 até o 21. 12 até o 21. Aí depois do 21 vem o 11. Depois do 11 vem o 22. Depois do 22 vem a Saga do Batman 11, que é uma outra coleção de encadernados parecido com esse. Saiu pela Panini, capa cartão, né? Só que a Saga do Batman. Especificamente Saga do Batman 11. 22, Saga do Batman 11. E aí fecha nesse aqui, 23. Ou seja, eles precisavam colocar essa ordem de leitura aqui para a pessoa se achar. Com certeza. Parabéns para quem teve a ideia de colocar isso aqui no final, porque vocês fizeram meio que uma baguncinha aqui. A primeira parte dessa coleção vai estar escrito Jorge Pérez. Eles quiseram pegar, eles não seguiram, ou seja, eles quiseram pegar
os encadernados em que o Jorge Pérez aparecia. Ao invés de seguir uma ordem numérica, eles seguiram pela ordem que os autores aparecem. E aqui está Marv Wolfman, que aqui já compila todos não todos os que foram escritos, mas a maior parte do que foi escrito pelo Marv Wolfman. E a primeira metade da coleção é o que foi escrito pelo é o que tem a participação do Jorge Pérez, infelizmente falecido Jorge Pérez, né, que nos deixou esse ano, vítima de um câncer, né, infelizmente. E a primeira metade da coleção é dedicada ao Jorge Pérez e a segunda metade é dedicada ao Marv Wolfman. E eles quiseram manter, né, toda a fase dos autores, mesmo que isso bagunçasse um pouco a cronologia da história. Né? Então, tem essa ordem de leitura. Se você quer começar a colecionar essa coleção aqui, siga a ordem de leitura que eu acabei de falar aí no vídeo. Tá, mas a história dos Titãs dos anos 80 termina mesmo nesse encadernado? Não. Essa coleção termina nesse encadernado. A história dos Titãs dos anos 80, né, dessa versão anos 80 deles, continua. Você pode ir atrás dos formatinhos. Esses formatinhos eu peguei em sebo. Né? E por que não continuou no formato dos encadernados? Se tem mais história escrita pelo Marv Wolfman, inclusive. Não tenho certeza. Mas, se tratando de Panini, pode ser porque eles viram que já não estava vendendo tanto, talvez. Pode ser porque, a partir daquele encadernado, as historinhas que se seguem não são tão boas. Eu não acho todas horríveis, não. Não acho tudo horrível, não. Mas não são tão legais quanto até ali onde os encadernados foram. Enfim, talvez as duas coisas. Não sei. Mas enfim, continua nesse... todas as histórias que estão naqueles encadernados saíram originalmente nesses formatinhos. E os formatinhos vão até o número 126, O Fim dos Titãs. Que aí já converge também na saga Zero Hora da DC Comics. Se você já leu a saga Zero Hora da DC Comics, então já fique sabendo que o Fim dos Titãs está relacionado com essa saga. Esse é o último formatinho, a última historinha que veio para o Brasil. Os Titãs se separam. O fim é um fim um tanto amargo, sabe? E também tem isso, né? As histórias vão começando a entrar nos anos 90, e os anos 90 é aquela época dos quadrinhos em que a maioria das coisas tinham que ser sombrias, tinham que ser tristes, amargas, e os personagens tinham que ser todos grandes, gigantes e musculosos. Os anos 90 foi uma época complicada para quadrinhos de super-herói. Né? Então, a coleção de encadernados, Lendas do Universo DC, termina num clima um pouco autoastral. Né? Termina numa história que fecha ali com a Ravena saindo desse relacionamento abusivo, reencontrando sua mãe, com seus amigos, feliz. Então, o encadernado termina no clima autoastral. Já os Novos Titãs, né, a sua história final termina num clima um pouco agridoce. A equipe original já foi desfeita há muito tempo. Os poucos remanescentes, apesar de
se separam, cada um vai para o seu canto, né? Então, a arte das histórias, como eu falei, anos 90, já é uma arte que os personagens já é uma arte que hoje em dia, você olha assim, se acha meio estranho, porque os personagens são muito estilizados, é uma arte um tanto esquisita para os padrões de hoje, é estranho, os personagens são todos grandões e musculosos, e é uma coisa um pouco que hoje em dia você já olha assim, nossa, tá esquisito. Na época foi uma arte que fez sucesso, né? E o que se segue, né, depois daqueles encadenados? A volta dos Gnus, né? Você descobre quem é o verdadeiro líder dos Gnus, né? E aí é uma decisão um tanto e aí a decisão de roteiro aqui é complicada, controversa, porque o que que acontece? Eu adoro esse uniforme da Troia, adoro. O que que acontece? Se descobre que o Jericó, aquele personagem que eu falei que a DC Comics ignorou, ele é o vilão. Ele se torna o líder dos Gnus. Ele é possuído por espíritos malignos de Azurat, a terra natal da Ravenna, e esses espíritos malignos o possuem e ele se torna o vilão e líder dos Gnus. Recomendo assistirem o primeiro vídeo que eu fiz sobre Titãs, lá, os primeiros vídeos do canal. Ó, ele se torna um dos heróis mais legais, acaba sendo possuído e se torna um dos vilões. E cara, isso é uma decisão que eu imagino o pessoal na época lendo isso e olhando assim, e não foi possuído de uma hora para outra. Diz que ele foi possuído há tempos atrás e que só agora esses espíritos só recentemente esses espíritos despertaram nele. Isso, olha, eu tenho certeza que isso não agradou muita gente. E aí, o que que acontece? O próprio pai dele, o exterminador, acaba matando o Jericó para que ele não cause mais mal algum. É pesado, uma coisa bem quadrinho anos 90 mesmo, uma coisa meio pesada, controversa e meio que destruiu um personagem que era tão legal dentro dos Titãs. Ele era legal, sabe? E depois disso o personagem acabou. A DC Comics não fez mais nada com ele. Que é uma pena, sabe? Então, pois é, né? Controverso. Aí, outra personagem que nessa versão anos 80 não tem um final muito feliz é a Ravenna, que é morta, acaba sendo morta, e só sobra um espírito maligno dela, né? Também não é um que acaba sendo derrotado depois, claro, mas também não é um final muito agradável para personagem. De novo, anos 90, coisa sombria, penteados super esquisitos, cabelão, mullet, roupas sensuais. Os anos 90 foram complicados para os quadrinhos. Enfim, a Ravenna também é outra personagem que acaba morrendo. A mãe da Ravenna também acaba morrendo antes dela, inclusive. O Cyborg também acaba morrendo, aqui é o fim do Cyborg. Enfim, enfim, os Titãs têm um final que não é lá dos mais
dos mais agradáveis, né? Os poucos que sobrevivem são o Mutano, o Asa Noturna e a Estelar, o Arsenal também, e alguns novos personagens que acabaram sendo introduzidos, como a Panta e o Fantasma, né? E o fim dos Titãs é o fim da equipe, cada um indo para um lado. E assim termina a saga dos Titãs, versão anos 80 e 90. E, claro, só que aí, claro, né? Assim como o 007, James Bond, a grande maioria dos super-heróis sempre tem uma nova versão, né? Ganha uma nova versão. Um remake, um reboot, chame como quiser, uma nova versão. Versão 2000 e pós 2010, nós temos Titãs, do Dan Abnett. Acho que é o mesmo Dan Abnett, aquele do Guardiões da Galáxia, eu acho também. Temos Jovens Titãs, do Adam Glass, que aí é uma gurizada bem, quase criança mesmo. Esses dois encadernados são bem legais, inclusive, é uma boa atualizada dos personagens. E temos também, claro, a versão DC Teens. Pra quem não sabe, Teens é adolescentes, tá? Que é um selo da DC Comics que pega um personagem, faz uma história voltada para o público adolescente dele. Temos aqui a versão Ravenna, DC Teens, e a versão Mutano, DC Teens. Enfim, diferentes versões de personagens não faltam, principalmente no mundo dos super-heróis. Eu mencionei no cinema nós temos o 007, que já foi refeito aí várias vezes por vários atores diferentes. E com super-heróis é a mesma coisa. Cada época que passa, os personagens ganham uma versão diferente da original. Algumas versões podem ser muito boas, algumas versões podem não ser tão legais. Eu ainda não li, mas dizem que aquela versão dos Titãs da Terra 1, Terra 2, que o Jeff Lemire escreveu, dizem que não é muito boa, não li ainda, não fiquei interessado em ler. Mas os encadernados de lendas do universo DC dos Titãs, né, dos anos 80, apesar de ter um final bem controverso, um pouco agridoce, o seu auge, ali nos anos 80, vale muito a pena. Enfim, esse vídeo já tá gigante. E eu vou indo nessa. Valeu. Muito obrigado a todos que assistiram. Deem uma curtida, um compartilhar. Valeu, um abraço e até mais.